Amém, graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Diga assim comigo, se tu estivesses aqui. Amém. Diga de novo assim, ó, se. Igreja, essa é uma passagem bem conhecida. Marta, Maria e Lázaro eram discípulos de Jesus, não eram os apóstolos, mas eram discípulos, pessoas que andavam com Cristo. Inclusive, essa é uma segunda vez que Jesus está subindo para Jerusalém e passa por Betânia, passa pela casa de Marta, Maria e Lázaro, porque o Lázaro, seu amigo, estava muito doente, mas ele já tinha estado lá algumas outras vezes. Essa é uma outra vez que ele está passando por lá, indo para Jerusalém. E a Bíblia conta que Marta e Maria, se você ler a partir do versículo 1, manda pessoas avisarem e dizerem a Cristo que o seu amigo Lázaro estava muito enfermo, muito doente e poderia vir a óbito a qualquer momento. E nós sabemos de toda a história que Jesus demora ainda 4 dias para chegar em Betânia. Jesus ainda demora um tempo para chegar em Betânia. E a hora que Jesus revela que ele está indo para Betânia, inclusive Tomé fica tomado de medo, porque ele fala, já tentaram matar nós lá, vão tentar de novo. E Jesus então fala, o que aconteceu lá atrás já passou, agora é um novo tempo, nós podemos ir para lá tranquilamente. E então Tomé fala, nós vamos lá para morrer. Ele fala, não, pode ficar tranquilo que nós vamos lá e não vai ter problema nenhum. E então na caminhada ele comenta que ele estava indo lá acordar o seu amigo Lázaro, que dormia. E Tomé de novo pergunta, se ele dorme ele vai acordar, não precisa ir lá acordar ele. Mas a própria Bíblia fala, e Jesus comentava sobre a sua morte. E então Jesus começa a se direcionar para lá, e há alguns rabinos, alguns escritos rabinos que dizem que Jesus demorou 4 dias porque ele tinha um propósito nessa demora, ele tinha um ensinamento nessa demora. Muitas vezes nas nossas vidas não é diferente. Ele pode mudar a nossa situação no estralar de dedos, ele pode mudar a nossa situação a qualquer momento, mas ele é longânimo, a Bíblia fala, né? Ele demora um pouco para nos ensinar, ele demora um pouco para que nós possamos aprender coisas necessárias que só é aprendida na espera. Você só consegue aprender esperando, ali confiante. Acredita-se que Jesus demorou 4 dias, porque durante 3 dias os judeus acreditavam que o Espírito poderia voltar para a pessoa, aleatoriamente. Então eles ficavam 3 dias ali velando aquele corpo, até cheirar mal, para daí eles enterrarem. Porque hoje, com toda a tecnologia que se existe, dificilmente você vai enterrar uma pessoa que teve um mal súbito, que está ali viva, mas com os batimentos bem fracos, e daqui a pouco vai voltar. Dificilmente vai acontecer isso, porque eles conseguem identificar se tem ação cerebral, se tem ação no coração, mas naquela época não. Então eles esperavam. Tanto é que se você continuar lendo, a hora que Jesus fala assim, tire a pedra, o que Maria fala para ele? Já cheira mal. Ou seja, morreu mesmo, já cheira mal. Mas o que Jesus estava tentando ensinar? O que Jesus quer nos ensinar nesta noite e está aqui neste texto? Jesus estava querendo mudar
conceito dentro do coração de Marta e Maria. Jesus estava querendo levar elas para um estágio mais alto. Jesus estava querendo que elas subissem alguns degraus. E hoje Deus vai nos ajudar também, porque muitas vezes nós estamos como Marta. No versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se nós somos assim. Deus quer te dar uma casa. Se der, Ele vai dar. Deus quer te dar um carro. Mas se eu conseguir financiar, eu vou comprar um carro. A gente sempre tem o se. Somos pessoas que cremos num Deus do impossível, declaramos o Deus do impossível, mas sempre colocamos o se. Se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. Se a vontade, a Bíblia fala que em Jesus nós temos o sim e o amém. O que é o amém, igreja? O que significa o amém? Assim seja, é a minha vontade, seja feita. Eu quero que você prospere, eu quero que você cresça, eu quero que você case, eu quero que você tenha filhos, eu quero que você seja um exemplo na minha casa, na igreja. Então não é se, eu vou fazer. Só que muitas vezes nós estamos como Marta, nós estamos olhando a circunstância era uma circunstância de morte, porque o amigo de Lázaro, que poderia fazer alguma coisa, já fazia 4 dias que havia sido chamado e não chegava. E quando ele chega, já estava morto, já estava enterrado. Quando Jesus chega, já não tinha mais esperança, já não tinha mais sonhos, já não tinha mais objetivos. Aí então ela vira para Jesus e fala: mas se o Senhor estivesse aqui. Jesus estava lá porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele inclusive já sabia que Lázaro estava morto, porque Ele comenta alguns versículos para cima: eu preciso ir para Betânia para acordar o meu amigo. Então não é se. Infelizmente Jesus não se relaciona com o nosso medo, Jesus não se relaciona com a nossa incerteza, Jesus não se relaciona com a nossa dúvida, Jesus não se relaciona com a nossa incredulidade. Se você pegar o livro de Marcos capítulo 9, você vai ver que Jesus desce do monte. Alguns discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino, e então os fariseus e os saduceus começam a acusá-los, porque eles não conseguiam expulsar. E então Jesus chega e fala: que alvoroço é esse? Os seus discípulos não conseguem expulsar o demônio do menino. E Jesus fala: sai. O demônio pega o menino com força, joga para o chão e fica ali rolando, e a Bíblia fala que o demônio não sai. Pode ler lá. Aí Jesus olha para o pai do menino e fala assim: há quanto tempo o menino está dessa situação aqui? Aí o pai do menino, em lágrimas, fala: desde a infância. Ora no fogo, ora em precipício, ora se joga no chão para machucar o menino. O espírito mau sempre quer tirar a vida do meu filho. Se tu podes fazer alguma coisa, faça. Jesus falou assim para o pai daquele menino: se eu posso, você crê? Você pode crer que eu posso fazer alguma coisa? Qual que é a resposta do pai do menino? Me ajuda na minha incredulidade. Ele não conseguia crer. Ele não conseguia crer. Se tu podes, o se aparecendo, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Jesus fala: se eu posso, eu posso, você pode crer? Aí ele fala: me ajuda na minha incredulidade. Jesus vira para o menino e fala: sai. A Bíblia fala: imediatamente o menino ficou como um morto. Jesus o tomou pela mão, o levantou e deu para o pai do menino. E a Bíblia fala que os fariseus e saduceus ficaram todos admirados. E um pouco depois, passado um tempo, os discípulos: mestre,
Por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito mau? Aí Jesus falou: existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Igreja, Jesus está nos tirando do si, Jesus está nos tirando da dúvida, Jesus está nos tirando do medo, Jesus está nos tirando da incredulidade. Ele não quer mais que você, assim como Marta, duvide. Se vamos continuar lendo a conversa dos dois, 22. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concede. Disse-lhe Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Aí ela responde: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela conhecia a palavra, ela conhecia a Bíblia, ela era uma teóloga. Aí ela continua: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, você está diante do eu sou. Igreja, às vezes nós não conseguimos entender, porque nós não estudamos a Bíblia afinco, com dedicação. Mas quando Jesus fala assim, eu sou, Ele está dizendo, lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta assim, quando o povo de Israel perguntar aqui, quem que mandou tirar eles do Egito, o que eu respondo? Qual que é o teu nome para me falar para eles? Ele falou: meu nome é o eu sou o que sou. Ou seja, eu posso todas as coisas, eu faço todas as coisas, eu sou criador no universo, do céu, da terra, o que tem debaixo da terra, tudo está sobre o meu domínio e sobre o meu controle, e nada escapou de mim. Então Jesus está falando assim para Marta: eu sou essa ressurreição e vida aí, eu posso fazer isso, eu posso transformar a sua vida, eu posso transformar o seu casamento, eu posso transformar a sua vida financeira, eu posso transformar o teu trabalho, eu posso transformar a sua vida profissional, eu posso transformar a sua empresa, eu posso transformar os seus sonhos em realidade, eu posso todas as coisas porque eu sou o que sou. Quem está diante de você, Marta, é o dono da vida, é o eu sou, a ressurreição e a vida. Ou seja, é através de mim que tudo isso vai acontecer, é através de mim que toda essa história vai mudar, é através de mim que a humanidade consegue chegar até o céu, é através de mim que as pessoas vão alcançar salvação. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em mim vai ter vida e vida com abundância. Eu sou. Lá em Romanos 6:23 a Bíblia fala assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Então Jesus vira para Marta e fala assim: eu sou tudo isso aí que você falou, está aqui na tua frente. Só que vamos voltar um pouquinho. Enquanto Jesus estava na casa de Marta e Maria e Lázaro, o que Marta estava fazendo na primeira passagem? Alguém lembra? Limpando a casa. E Maria? Aos pés do Cristo. E Lázaro? Aos pés do Cristo. Jesus estava ensinando para Marta: não é se, é eu posso. Não é se, é eu quero. Não é se, é eu vou fazer. Eu vou ressuscitar sonhos, eu vou mudar histórias. Aí ele disse, 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí a pergunta que Jesus fez para Marta e faz para mim e para você nesta noite. Disse-lhe Jesus, de baixo. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso?
Aí é uma pergunta, olha a exclamação lá. Ele vira para Marta e fala assim: você acredita? Você crê? Você crê que eu posso te dar uma casa? Você crê que eu posso mudar seu casamento? Você crê que eu posso mudar a água para vinho? Você crê que eu posso mudar a sua vida financeira? Você crê que eu posso mudar a história da sua igreja? Você crê que eu posso mudar tudo e qualquer situação? Você consegue acreditar nisso? Você crê? Assim como ele virou para o pai daquele menino em Marcos capítulo 9. Você pode crer no que eu posso fazer aqui agora? E o pai do menino foi sincero: me ajuda, porque eu não creio. Igreja, desde a infância, o menino devia ter ali seus 12, 15 anos, ele não conseguia crer. Tem coisas nas nossas vidas e na minha também, que eu olho e eu não consigo crer que vai haver uma mudança. Eu não consigo acreditar que vai mudar, porque é tanto tempo naquela situação, é tanto tempo orando naquela situação, que você já não consegue acreditar que aquilo vai mudar, você já não consegue acreditar que aquilo vai ser transformado, e você tem que ser sincero, a ponto de chegar em Jesus e falar assim: eu não consigo mais acreditar nisso aqui, eu não consigo mais confiar que isso aqui vai mudar, eu não consigo mais ter esperança, a esperança morreu. Então ele vira para Marta e fala: mas você pode crer? Você pode crer nisso? Você acredita nisso? Versículo 27, disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aí os olhos dela se abrem. Não, eu creio que você pode trazer ele para a vida de volta, eu creio que você pode fazer, eu creio que você é um Deus todo poderoso. E Jesus pergunta para mim e para você nesta noite: você pode acreditar nisso? Você pode confiar nisso? Ou será que a nossa fé é só para ensinar os outros e não na nossa vida? Ou será que a nossa fé é só da boca para fora e nós não confiamos que Ele pode mudar uma história para nós? Ou será que a nossa fé é tão limitada que a gente acha bonito as histórias da Bíblia, mas não consegue acreditar que aquilo vai acontecer na nossa casa, que aquilo vai acontecer na nossa família? Igreja, Jesus ele é muito claro: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome o meu fardo, que é leve e fácil de carregar. O teu fardo pesado, que às vezes é um cônjuge, às vezes é os filhos, às vezes é uma situação financeira, é uma situação emocional, espiritual, coloca diante de Jesus e confia. Fala: Senhor, está aqui esse fardo, está aqui, não quero mais saber dele. Vira as costas, vai embora e fala: estou colocando diante de ti, não vou mais esquentar a cabeça, porque eu creio que o Senhor, que é o grande eu sou, o dono da vida, vai entrar com providência nessa situação. Ah, pastor, mas não tem como, porque o fardo todo dia abre a porta de casa e entra. Então eu coloquei o fardo lá, mas todo dia eu tenho que ver ele. Mas não se preocupe mais com ele, deixe na mão do Senhor. Ele tem meios de agir, Ele tem meios para fazer. Eu acabei de mostrar para vocês no texto de João capítulo 11, e às vezes vocês já ouviram 1001 pregação a respeito desse texto da ressurreição de Lázaro. Eu acabei de mostrar para vocês que Jesus tinha um propósito de elevar o conhecimento de Marta, de elevar aquilo que ela sabia sobre o Cristo, de transformar a vida dela de si
se Deus der graça eu vou. Ai, se eu conseguir eu faço. Ai, se o ano que vem tudo der certo, eu consigo emagrecer. Se o ano que vem tudo der certo, eu consigo fazer uma academia. Se o ano que vem, ele está falando, ele conseguiu chegar para Marta e falar assim: vamos parar com o se, vamos colocar um objetivo e crer. Vamos parar de ficar colocando limitações naquele que não é limitado. Não é se. Você pode crer? Eu faço. Você pode acreditar? Deixa que o resto eu faço. Eu gosto muito daquela passagem quando o povo tem sede no deserto, que eles estão começando a caminhada, e eles começam a murmurar contra Moisés, começam a falar contra Moisés, pedindo água, e Deus fala para Moisés: vai lá, leva o povo para beber água, fica diante da rocha, bate na rocha que a rocha vai dar água. Igreja, como que você bate numa rocha e a rocha dá água? Não era a rocha, era o próprio Deus que estava ali, mas usando a vida de Moisés. Muitas vezes Deus vai preparar pessoas, vai preparar situações, vai preparar circunstâncias, e principalmente muitas vezes isso vai vir acompanhado do tempo, vai vir acompanhado da demora. Para nós, né? Para nós é demora, para Ele é o tempo certo, para que a gente aprenda. Demorou 4 dias para Ele chegar até Betânia, mas por quê? Porque Ele queria chegar numa situação onde as pessoas vissem um milagre, sem dúvida, sem dificuldade. Tanto é isso que eu vou mostrar para vocês, lendo na palavra. Quer ver? Ó? Versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão. Ele não precisava ter ido lá para ressuscitar Lázaro, mas ele queria mostrar para a multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele está conversando com Deus, ele está pedindo a ressurreição de Lázaro, e ele fala assim: eu sei que o Senhor já me ouviu e vai fazer, mas eu estou orando alto, eu estou declarando alto, para que todos ao redor vejam e creiam que tu és o Deus e que me enviou. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Jesus está falando para mim e para você nesta noite: eu estou te deixando passar por esta situação, eu permiti isso na sua vida, eu permiti esse cativeiro durante este tempo, eu permiti todo este tempo de sofrimento na tua vida, para que todos vejam este sofrimento, para que todos tenham a certeza do que você está passando e do que você está tendo que fazer para conseguir sobreviver. Porque a hora que eu mudar a tua história, eu já ouvi a tua oração, a hora que eu mudar a tua história, todos eles vão ter que contemplar a minha glória na tua vida, todos eles vão ter que declarar o Deus que você serve, porque eles vão falar: eu vi a situação que o fulano estava, eu vi a situação que a Beltrana estava, e Deus mudou a história deles, a igreja mudou a história deles, Jesus Cristo transformou estas vidas, Jesus Cristo mudou essa história, e não foi se Ele quiser, não, eles acreditaram, eles creram, eles confiaram, e eles tinham o sim e o amém diante do Deus deles. Muitas vezes Deus quer tirar você do si para o eu creio, eu confio. Ah, mas vai demorar. Que demore o tempo que for necessário, igreja, mas Ele pode mudar a sua história. Basta você acreditar, basta você confiar. Eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os teus sonhos podem estar mortos, pessoas podem ter tacado terra já e enterrado os seus projetos, a situação pode estar difícil, as circunstâncias que te cercam pode ser de morte como a de Lázaro, você pode estar preso por fitas, por laços, como Lázaro estava, porque quando Jesus chama ele para fora, ele estava envolto em laços. Mas a hora que Jesus chamar o teu nome, igreja, o diabo tem que correr, o Satanás tem que sair de perto, os demônios que estiver perto da tua casa tem que fugir, os gafanhoto, cortador, migrador e devorador tem que procurar outro lugar para devorar, porque a hora que ele chamar o teu nome, toda amarra tem que cair por terra, tudo aquilo que te prendia tem que cair por terra, e todos vocês sabem, eu só vou relembrá-los. Deus permitiu toda uma situação de derrota na vida de Jó. Deus permitiu toda uma situação de, a palavra certa é derrota, humilhação na vida de Jó, porque Jó era rico, Jó era próspero, Jó era temente a Deus, Jó ofertava sacrifícios e ofertas pacíficas diante do Senhor, até para os seus filhos, com medo deles não ofertarem e Deus se irá com ele. Todos viam a devoção de Jó, e eu acredito que ver Jó se coçando com pedaços de telha, eu acredito que para o próprio Jó aquilo era uma derrota diante do Deus que ele servia, diante do Deus que ele adorava, mas ele se manteve firme, não assim, se Deus quiser, não, eu creio, tanto que ele repreende a esposa, ele repreende os amigos, ele discute com Deus, Deus fala, rapaz, onde você estava quando eu coloquei os céus, as estrelas, eu chamo cada uma delas pelo nome, e você quer discutir comigo? E o homem era bruto mesmo, discutiu com Deus, só que no final, todos viram, Jó 2 vezes mais próspero do que antigamente, porque a hora que Deus falou assim, restitui, o diabo teve que devolver tudo, irmãos, não podia segurar mais nada, tudo teve que voltar para mãos daquele servo obediente. Nós temos que passar, nós temos que mudar de patamar na nossa vida, não é mais se, é eu creio, mas não tem como, mas eu creio, mas não dá, mas eu creio que dá. Quantos testemunhos nós já não ouvimos, igreja? Eu às vezes me cobro, porque eu já fui mais turrão, mais igual o Jó, assim, sabe, de questionador mesmo, mas aí você vira pastor, aí até eu estou me policiando, porque tem que ser assim, tem que ser assado, porque tem um melindroso ali, mas a gente precisa confiar. Quando a Simone estava lá para perder a criança, né, porque ela engravidou e perdeu lá em 2015, acho que foi, não, 2014, perdeu lá o bebê com 4 meses e meio mais ou menos, o médico virou para mim e falou assim, nossa, que pena, né, pai? E é um médico bem conhecido aqui de Rio Preto, não tem como ter filho com essa mulher aí. Eu falei, como assim? Nossa, você não viu lá os exames dela? Uma das trompas não existe, porque foi cortada por causa do câncer, a outra trompa está tudo danificada, ela não consegue segurar uma criança. Eu falei, irmão, eu preciso ir embora, porque minha filha de 12 anos está lá embaixo me esperando para ir embora, e você está me falando que não pode, de 8 anos na época, né? 5 anos,
está lá embaixo me esperando. 5 não, era mais, 7. Porque são 8 anos de diferença. Então foi 2003. Foi antes de nós ir para Israel, verdade. 5. Falei, está lá embaixo me esperando. Não, você não pode ter filho com essa mulher aqui não. Falei, quer ir lá ver? Está lá embaixo. E eu vou falar uma besteira para você. Não deu trabalho nenhum, engravidou e nasceu. E Deus já falou para mim que eu vou ter um segundo filho. Não era esse que morreu aí. Só que vou ter outro. E quando eu for ter outro, você vai fazer o pré-natal, para você ver o Deus que eu sirvo. Aí um tempo depois ela engravidou da Rafaela. Eu falei, vai lá no médico, paga consulta particular, mas ele vai fazer o teu pré-natal. Aí ela chegou lá para fazer, primeiro foi tranquilo, segundo, tá tudo bem, as coisas, por mais que você não tenha uma trompa, ela falou, você sabe quem mandou eu vir aqui? O meu marido. Você lembra dele? Aí ela contou a história para ele, nossa, é aquele lá? Ele falou que você vai fazer o pré-natal até o final. Rapaz, mas olha, dessa vez está bem, né? Está segurando, será que vai até o fim? Vai. Igreja, ele fez o pré-natal até no fim. Aí eu queria que nascesse no mesmo dia do meu aniversário, 29 de agosto. E ele não ia estar, porque na época o Ielar estava passando por uns problemas jurídicos, ele tinha que viajar para São Paulo para resolver. Aí ele, não, vamos fazer no dia 28. Eu falei, não, dia 29. Mas eu não vou estar aqui. Eu falei, dia 29. Não, vamos fazer então no dia 1º de outubro, de setembro. Eu falei, não, dia 29. Mas aí não vai ser eu que vou fazer. Eu falei, irmão, quem vai fazer não interessa. Deus segurou até aqui, se for você, se for até eu lá fazer o parto, vai nascer. O problema era chegar até aqui, chegou. Ele falou, não, verdade mesmo, você tem razão. Porque era difícil ter um outro filho com essa mulher. Era difícil ter a primeira, mas você conseguiu. 2 filhas, eu falei, exato. Qualquer um que tiver no plantão aí amanhã, era um sábado, vai fazer o parto. Mas sabe por quê, igreja? Não é se, vai dar certo, no momento certo. Agora não é o momento, perdeu aquela criança. Eu sou homem, eu não carreguei aquela criança por 4 meses. A Simone eu sei que chora até hoje a perda daquela criança, porque era parte dela. Eu perdi um filho, ela perdeu uma parte do corpo dela. Eu perdi um filho, e era menino ainda para ajudar. Perdi um molecão. Mas só que a hora que veio a Rafaela, coisa linda, não precisou fazer cerclagem, não precisou fazer nada. E Deus mostrou para aquele médico, tá vendo a palavra que ele deu lá atrás, que ia ter? Está aí, ó. Não é se Deus quiser eu terei outro filho, eu creio, vai nascer outro, em algum momento vai dar certo. E veio a Rafa, pondo fogo em tudo, que se ela tivesse vindo primeiro, a Emanuele não vinha, porque ia ser uma só, um trauma só. A Emanuele veio calma e falou, nossa, vamos ter mais 3, né? Aí a hora que veio a Rafa, não, pelo amor de Deus, fecha a fábrica, porque a Rafa deu muito trabalho, e dá trabalho até hoje, vocês conhecem. Igreja, não é se, eu creio, não é se, vai dar certo, não é agora, não é daqui a pouco, mas em algum momento vai dar certo, em algum momento vai acontecer, algum momento as coisas vão dar certo. Aqui no versículo 21, se tu tivesses aqui, agora ele está diante dela, ele fala assim, você pode crer? Eu sou a ressurreição e a vida, eu posso trazer ele de volta. Ela fala, eu creio, porque eu sei que tu és o Filho do Deus vivo, que havia de vir. Não sei o que está passando na tua vida, igreja, não sei por que Deus deu essa palavra nesta noite, mas a tua resposta tem que ser, eu creio, porque eu sei em quem eu tenho crido, no Filho do Deus Altíssimo, aquele que havia de vir, pisou a cabeça de Satanás, venceu a morte e nos deu a chave da vida. Então eu creio, amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos encerrar. Amém. A Simone vai vir aqui orar, vai vir aqui encerrar. Pastora Simone, né? Amém, Jesus. Amém, irmãos. Eu disse em uma das
últimas santas ceias, que às vezes a gente faz aquilo que é extraordinário virar algo comum. Servir a Cristo é extraordinário. Depender de Cristo é extraordinário. Confiar em Cristo é extraordinário. Não menospreze o Senhor. Não faça com que a situação que você está vivendo seja maior do que o Cristo que nós servimos. Porque Ele pode, Ele quer, e no tempo certo Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Nós rendemos graças ao teu santo nome, Pai. E nesta hora eu gostaria, Senhor, de te pedir perdão. Perdoa-nos, Pai, todas as vezes que nós duvidamos da tua palavra.